Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos começar nossa live. Esperar o pessoal entrar. Vamos falar hoje de propósito de vida. O que é propósito de vida? Se isso realmente existe mesmo, um propósito de vida? Isso é importante? Não é importante? Se sim, como que a gente caminha nessa direção? Como que a gente descobre, então, qual é o nosso propósito de vida, se ele existe? Então, do que a gente vai falar aqui hoje. Boa noite para todo mundo que está entrando! A gente vai fazer uma live com a Ju e o André. Eles fizeram uma live aqui no mês passado comigo para apresentar um pouquinho do Heart Math para vocês. A gente fez alguns exercícios na live e a live foi super expansiva. Um monte de gente depois escrevendo: quero mais, quero mais, quero mais. E nós ficamos de agendar uma outra data que está sendo hoje, né? Então vamos aproveitar esse momento, essa possibilidade de estarmos aqui em trio para trazer um pouquinho para vocês sobre esse assunto. E na verdade a gente também vai aproveitar a live de hoje para trazer mais exercícios práticos, né? Então a gente não fica só no mental, no conhecimento. Como é que a gente traz isso para a prática? Como é que a gente pode então se conectar com esse propósito? O que a gente pode fazer para estar cada vez mais aqui com a gente mesmo e ir nessa direção, desse caminho, tá bom? André já tá aqui, a Ju já está aqui, eu vou chamá-los para nossa live e vocês, se tiverem perguntas, vocês podem também colocar aqui, seja nos comentários. O Instagram ele muda as coisinhas aqui, às vezes eu fico perdidinha. Deixa eu ver se esse botãozinho aqui. Achei. Muito bem. E aí vocês podem mandar ou nos comentários ou tem aquele botãozinho ali da pergunta, né? Ai, não quero me expor, quero mandar uma pergunta ali, pode colocar também. E aí, dupla? Oi, Juju, Ju! como que estão? Tudo jóia, minha coisa boa. Coisa boa, bora lá. E eu Eu- queria começar pedindo para vocês se apresentarem, né? O pessoal ainda está entrando aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Como tem gente que participou da outra live, outras pessoas não participaram, então eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês. E hoje a gente vai focar mais no tema de propósito de vida, né? Uhum. Será que existe? Será? Mito, verdade. Mito ou verdade? Onde vive, como se reproduz O hoje? que comem? Ai, Ju, obrigada mais uma vez pelo convite. Essa energia incrível, maravilhosa que você tem. Assim, é sempre um sim para você, né? Interessante isso. É super legal. Gente, eu vou contar um segredo para vocês aqui, mas eu e a Ju nunca nos encontramos pessoalmente, né, Ju? É É uma verdade. coisa meio bizarra isso, porque eu sinto assim meio como se eu já, sei lá, já fosse muito perto, assim, e de repente a gente ainda nunca se viu. Pois é, é tão interessante como essa conexão, quando vem do coração, ela parece, ela é muito real, independente, né, de como a gente se conecta. Bom, eu vou aproveitar o que eu já comecei a falar, vou falar. Tô super feliz de estar aqui. Pessoal, essa vai ser uma live super legal. Quem quiser já mandar aviãozinho, mandar coraçãozinho, chame as pessoas, porque vai valer muito a pena. Ó, já estou vendo várias pessoas queridas aqui. Muito legal que vocês estão aqui, gente. Manda o coraçãozinho mesmo, porque e aviãozinho, porque as pessoas vão se beneficiar do que a gente vai trazer hoje de verdade, assim. Ó, a Neuza já arrebentando, mandando vários. Oi, Ká, querida. Bom, então eu aqui, eu sou isso, gente. Eu sou assim, eu amo pessoas. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer de mim. Eu começo a ver as carinhas aqui, os comentários, eu fico com vontade de abraçar todo mundo. Eu trabalho com gente desde muito cedo na minha vida. Eu tenho uma formação muito não ortodoxa.
Eu comecei na publicidade e aí eu mergulhei no paraquedismo. Eu percebi que a publicidade não tinha nada a ver comigo na época. E eu fui atrás de um grande sonho meu, um grande chamado do coração, que foi o paraquedismo. Eu me tornei instrutora e passei assim alguns anos vivendo de paraquedismo como instrutora em vários lugares do mundo. E isso me trouxe ainda mais esse mergulho na conexão com o ser humano de muitas culturas diferentes. Cara, eu fui percebendo cada vez mais que o meu negócio era trabalhar com gente e enxergar e facilitar e presenciar esse voo, seja ele no chão ou no céu, mas o voo que a gente alça quando a gente se conhece melhor e principalmente quando a gente está fazendo algo que a gente ama. Então, acho que é isso. E hoje eu estou aqui compartilhando algo que eu amo também, para quem sabe facilitar um pouquinho o voo de quem está hoje com a gente. E você, Dé? Quem é você? Tô aqui mandando os aviãozinhos. Eu também estava aqui agora. Agora é minha vez, enquanto vocês falam. Falar de aviãozinho, né? Eu também adoro aviãozinhos. Bom, eu nunca sei se eu falo que sou psicólogo primeiro ou se eu sou paraquedista. Na linha do tempo, vem o paraquedista, depois vem a minha formação como psicólogo. E assim, a Ju e eu, nós saltamos juntos, trabalhamos juntos, moramos juntos, somos parceiros de vida, de negócio. E assim, realmente é uma honra poder participar, fazer essa jornada com a Ju, falando em Ju Salu. Agora eu tenho que colocar o sobrenome, né? Que Ju! Né? Tem que tomar cuidado que eu vou falar Ju. Não, Ju, realmente assim, é um prazer estar aqui. É uma honra fazer essa live de novo, né? É a dobradinha. Nós fizemos a nossa primeira e foi super legal. Eu tenho assim, o prazer de ter conhecido a Ju presencialmente. Tomamos um café lá na padaria do lado do consultório e foi realmente conexão também. Acho que como a Ju colocou, uma conexão do coração. Foi uma indicação de um amigo em comum. Foi o Bruno, né? Que nos apresentou. E foi muito legal dali para frente. Eu venho acompanhando o seu trabalho, Ju, é realmente fantástico o que você tem feito. Acho que a noite de hoje a gente vai falar sobre propósito e para mim tem tudo a ver, porque o que eu venho fazendo há tanto tempo é justamente isso, seguindo o coração, seguindo o propósito. E cada ano que passa, as pecinhas do quebra-cabeça vão se juntando e vai fazendo mais sentido todas as escolhas que eu venho fazendo. Então, eu acho que o que eu vou poder contribuir hoje aqui é contando um pouquinho da minha história. Espero que vocês gostem, contando um pouquinho da parte até mesmo teórica da psicologia positiva, uma das minhas especialidades. Então, como que a psicologia positiva enxerga essa questão e qual a influência, né, do propósito na felicidade e bem-estar das pessoas. Então, acho que vai ser uma mistura boa entre coração, heart map, mente, enfim. Bem-vindos a todos e preparem-se. Então, bora já começar por aí, Dé. Já manda bala. Vamos trazer aí à tona o propósito de vida e a visão aí da psicologia positiva. Por que não? Enquanto isso, eu vou botar os meus óculos para ver aqui os comentários. Legal. Boa, Ju. Bom, dentro da abordagem da psicologia positiva, eu também vou trazer outros elementos de outros teóricos, mas a psicologia positiva é uma ciência nova, comparada à própria psicologia, as abordagens mais tradicionais da psicologia. E é uma abordagem que tem ganhado um terreno fantástico, porque é uma abordagem que, antigamente, a psicologia, a própria medicina, ela sempre olhou a doença, ou seja, qual que era o transtorno, qual que era a doença, existe um manual das doenças emocionais e mentais, aí o profissional ia lá, fazia diagnóstico e tinha um tratamento para a pessoa tirar a pessoa da doença e trazer para um estado teoricamente sem doença, que não significa uma vida de bem-estar e saúde. A ausência da doença não significa saúde. E a psicologia positiva começou a olhar e começou a estudar os casos das pessoas que realmente mais resilientes, pessoas mais felizes, pessoas mais engajadas com a vida e começaram a querer entender quais eram os critérios que tinham em comum dessas pessoas, dessas civilizações,
ideologias ou filosofias, enfim, começaram a juntar algumas peças dos quebra-cabeças e eles acharam, entre vários aspectos, que emoções positivas, então a quantidade de emoções positivas versus as emoções desgastantes. Emoções positivas, sim, tá em inglês, PERMA. Então, é Positive Emotions, que é emoções positivas, engajamento. Então, as pessoas mais engajadas nas suas atividades. Ou seja, quando a gente fala de engajamento, a gente está falando sobre trabalhar através das suas forças e virtudes, reconhecer suas forças. Relacionamentos, ou seja, a qualidade dos relacionamentos. A gente está falando aqui, por exemplo, pessoas mais felizes, de acordo com uma das pesquisas mais antigas de Harvard, são pessoas que mantêm relacionamentos saudáveis. Né? Então, essa é uma dica aí para todo mundo, a qualidade dos nossos relacionamentos. Sentido para a vida, que é o M, né, do PERMA, meaning. Então, pessoas que descobrem ou têm um sentido da vida, um propósito, são pessoas mais felizes. E o A do PERMA, como teoria, é a qualidade as pessoas que atingem resultados, que têm metas, desenvolvem estratégias para conseguir melhores resultados na vida. Mas especificamente falando do propósito, né? Quando a gente fala propósito, uma coisa que se discute é assim, ainda mais hoje, né? A gente fala, não, tem que ter um propósito. Acho que tem a própria Ju falou assim, será mesmo? Então, essa questão do ter que já gera ansiedade por si só. Já queima na largada, né? Ninguém tem que. A questão do propósito é uma coisa tão natural, mas tudo começa com um processo de autoconhecimento, porque o nosso corpo, ele dá os sinais para a gente do que a gente precisa, do que se a gente está indo para uma direção que é saudável para a gente e para os demais. Quando a gente fala de propósito, em termos gerais, olhando os aspectos da psicologia, né, a gente pode descobrir o propósito, por exemplo, através do trabalho. Então, tem pessoas que engajam no trabalho e descobrem no trabalho algo que faz sentido para a vida. Algo que a pessoa fala assim, nossa, eu faria de graça e realmente isso tem todo o significado e tem toda a importância na minha vida e vou fazer isso para sempre e isso aumenta a minha bateria, minha resiliência e minha felicidade. É uma forma, mas não é exclusiva. Outra forma que a gente pode descobrir o nosso propósito, por exemplo, são pessoas que, por exemplo, entraram em sofrimento. Tiveram, por exemplo, eu vejo tantos casos que a gente vê pessoas que, por exemplo, passaram por uma situação, então tiveram trauma e depois do trauma, por exemplo, um abuso sexual. Meu, imagina, realmente não dá para conceber isso. E de repente essa pessoa que passou por isso, passou por um processo de individuação, de crescimento pós-traumático, de repente ela descobre que o propósito da vida dela é ajudar essas pessoas que estão passando por isso, por exemplo. Então tem muitos casos... exemplo, né, dessas é, por exemplo, a Dawn Watson, que está naquele Eu Não Sou o Meu Guru, que está aí fazendo um trabalho lindo e ela passou por isso, né? É um exemplo aqui para a gente trazer para as pessoas também. É isso. E um outro jeito também de descobrir o propósito, quando a pessoa, por exemplo, se torna mãe ou se torna pai, tem um filho, adota, e de repente a pessoa se dá conta e fala assim, nossa, agora eu descobri qual que é o meu propósito de vida. Que é criar essa criança, educar essa criança, constituir família. Tem pessoas que vão descobrir o propósito através de um hobby. De repente está praticando algo que ele se envolve tanto na experiência. Então, uma coisa que a psicologia diz, e é pela experiência própria, né? Se eu pudesse dar uma dica, né? Mas é o seguinte, ter que não tem que nada. Realmente um olhar para dentro e perceber as coisas boas que já acontecem na sua vida, ao invés de ficar procurando algo que está lá na frente e de repente está tão na nossa cara, está tão presente já, mas é um desafio, né? A gente desenvolver essa qualidade de presença. E olha, eu vou falar uma coisa, o André está trazendo isso e eu acho tão interessante a gente pensar que esse tal desse propósito que muitas vezes a gente se cobra tanto, né? Caramba, qual é o meu grande propósito de vida? E fica aquela coisa de eu tenho que salvar o mundo, né?
como é que será, o que que eu vim realizar? Então fica um questionamento, uma dúvida, uma busca, um cavoca, e de repente a gente pode encontrar propósito em atividades, em coisas tão simples, né? Na maneira simplesmente como a gente é. Então, na maneira que você de repente vai regar uma planta, na maneira que de repente você vai falar com o seu vizinho ou falar com o cara que está colocando gasolina no seu carro, né? O propósito, ele se revela nas nossas ações. Não é uma coisa lá, sei lá onde, né? Como o André falou, fora da gente, que de repente você tem que buscar o santo graal ou talvez o pote de ouro no final do arco-íris, né? Isso são coisas que, cara, a gente vai correr atrás a vida inteira e talvez nunca encontre. Agora, que tal a gente começar a olhar para as pequenas coisas? A Neuza até colocou assim, ó, o simples assusta, né? Às vezes a gente não dá o valor para a simplicidade. E o nosso propósito, o meaning, na verdade, né, o significado que a gente dá para cada uma das nossas ações, pode justamente estar revelando o nosso propósito. Então, acho que esse é também um outro olhar, né? E uma coisa legal do propósito, o propósito une as pessoas. Olha a gente aqui. Isso é tão bonito, porque às vezes vocês já estão do lado de pessoas, todos com propósito já ali na cara de todo mundo se relacionando e de repente uma forma também de descobrir o propósito é isso. As redes, os relacionamentos que você tem, as pessoas que você se junta, estão dizendo alguma coisa para você. E de repente essas pessoas que se juntam criam algo que seja bom para elas, para as pessoas e um bem maior. Então são coisas tão naturais e tão realmente o que essa questão natural de falar assim, não, está tão na nossa cara, mas significa que a gente precisa realmente desenvolver uma capacidade que aumentar a nossa qualidade de presença. Porque a gente só vai enxergar o essencial. Diz, né, como é no Pequeno Príncipe, né? Sim, o essencial é invisível aos olhos, né? E eu acho muito legal vocês trazerem isso, né? Porque eu ia comentar também, né? Antes que propósito vire uma saga, né? Não vire uma coisa prazerosa. Porque às vezes a pessoa fica tão preocupada com isso que vira, né? Não tem fim, aquela saga. Como é que eu encontro isso? Até tem uma pergunta aqui que eu vou voltar daqui a pouco, que é mais ou menos nessa linha. Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Que eu estou na direção certa? Como é que eu sei o meu propósito de vida, né? E eu acho legal que o André trouxe também, que não necessariamente precisa ser com o seu trabalho. Às vezes calha de ser o seu trabalho, mas às vezes é alguma atividade extra, alguma coisa que você faz que pode contribuir aí com você descobrir aí um propósito. E aproveitando rapidinho para vocês continuarem, que tá uma delícia esse papo, mas vou contar assim rapidamente da minha história, né? Eu até quando conheci o André, eu tava num período assim confusa, para onde que eu vou, o que que eu faço. Eu fui conversar com ele, inclusive na época por causa disso, né? Porque meu amigo falou, olha, esse cara fala uma linguagem parecida com o que você está buscando. Eu fiz um trabalho com ele, vai bater um papo com ele. Eu falei, mas como assim? Eu nem conheço, vou bater um papo com ele. E tava lá, eu e o André na padaria batendo papo, né? E de lá para cá teve um caminhar, né? Teve muitas coisas, teve um vale, um fundo do poço gigante, até eu submergir daquilo e enxergar o que o universo estava me mostrando. Então eu também sou, né? Como a Ju falou de publicidade, eu também tenho formação em marketing, trabalhei no corporativo por muitos anos, mas chegou um momento, já quando eu voltei de Londres em 2007, que eu já sabia que não era aquilo, sabe quando você faz o trabalho e você fala, ai, não é mais isso, né? E aí eu fiquei nessa coisa, né, de me agarrar a títulos, a status. Então eu já sou gerente não sei do que, eu tenho uma pós-graduação em Londres, isso, aquilo. Como é que eu vou abandonar tudo isso com 30 e tantos anos, né, engavetar, guardar numa caixinha e começar tudo de novo do zero, né? Então eu demorei ali para entender os sinais que já estavam vindo, né? Porque os sinais, eles vêm, o universo manda isso pra gente, só que às vezes a gente ou não quer muito enxergar, porque tem esse desafio de fazer uma super mudança, ou então a gente, não, acho que, né, vou continuar aqui, e você não quer ouvir, mas ele sempre te manda ali uns bilhetinhos, uns recadinhos, e às vezes umas setas, assim, né? Aqui! Você tá lá, desviando do caminho.
Então, assim, e quando eu comecei o meu mergulho em autoconhecimento e eu comecei a minha transformação pessoal, eu falei, cara, eu quero levar isso para as pessoas, porque mudou a minha vida. Eu vejo tantos colegas, tantas pessoas na mesma situação, por que não, né, levar isso para adiante? E foi aí que eu comecei a abrir mão do que a minha mente racional estava falando e comecei a ouvir mais esse coração, a perceber e soltar esse controle, né? Porque às vezes a gente fica presa aí, mas como que eu vou começar? E o dinheiro, isso e aquilo, e a hora que eu comecei a soltar isso, as coisas começaram a se encaixar e acontecer, né? Então, ouçam, né? Prestem atenção no corpo, prestem atenção na vozinha, prestem atenção naquela pessoa que do nada chega para você e vem bater um papo e às vezes você fala, uau, né? E na simplicidade das coisas, é aí que a gente começa a identificar. Tem alguma coisa aqui me chamando, né? A Juju caiu? Eu acho que ela caiu, mas não foi de propósito. Não, aí a Vamos gente ver. ela voltar, agarra de novo. Ela deve voltar. E se ela não voltar pelo celular dela, eu vou lá buscar ela e trago ela para cá, que a gente tá bem. A Ju e eu somos casados e então, né, a gente compartilha dessa jornada. O Vinícius está falando aqui que às vezes ele acha que essas vozes são minhas loucuras. Não são loucuras, não. Ouça-as. E esse assunto é tão lindo, porque quando a gente fala de propósito, então eu vou fazer alguns caminhos aqui, se me permite. Se a gente for para o mundo corporativo e a gente fala assim, uma empresa que não tem, por exemplo, missão e propósito. Então, talvez existem algumas definições, o que é missão, o que é propósito. Eu vou usar uma que eu gosto mais. Missão é o meio para a gente viver o propósito. O propósito é algo realmente maior do que todos e a missão é o meio. Por exemplo, eu tenho minha definição do meu propósito, que é contribuir para a construção de um mundo melhor. Esse é o meu propósito e não tem fim isso. Agora, a minha missão é gerar impacto positivo na minha vida, na vida das pessoas, para aí sim ajudar nesse propósito que é contribuir na construção do mundo que a gente quer viver um mundo melhor. Então, uma empresa que não tem missão e propósito definidos seria mais ou menos que nem um avião que decola e de repente não tem muito rumo, não sabe para onde ir. Tá voando, tá tudo certo, mas existe o risco de não pousar com tanta segurança. Então, uma empresa sem missão, sem propósito, inicialmente, né, é normal, a gente fala assim, não tenho definido, mas se a gente for conversar com o dono, ele vai falar assim, meu sonho, eu montei essa empresa por causa de um sonho, para solucionar uma dor de alguém ou de alguéms, e lógico que tem a questão financeira, mas o propósito ou a missão está sempre ali querendo solucionar uma necessidade que o mundo está vivendo ou aquela pessoa está percebendo naquela região que ela mora, nos pontos de contato. Essa pessoa que abre um negócio para solucionar uma dor, ela está também trabalhando de acordo com o que ela faz bem, o que ela gosta. Por exemplo, quando eu resolvi me tornar psicólogo e abrir uma consultoria, eu me deparei com isso. Eu falei, cara, eu quero ajudar as empresas a se tornarem empresas humanizadas, empresas que curam, que tenham saúde, que cuidem da saúde mental dentro das organizações. Esse sempre foi meu olhar. Mas eu me deparei com uma coisa que eu falei assim, cara, eu sempre gostei de jogar videogame. E eu falei, mas que tem a ver uma coisa com a outra, né? Videogame, uma paixão que eu tenho, uma necessidade que o mundo tem das empresas, uma coisa que das minhas forças é conectar pessoas e montar times. E eu fui estudar, né? Quando a Juju deve voltar logo mais, falar sobre o HeartMath, mas o HeartMath é uma forma da gente medir a resiliência através de, entre aspas, videogames, equipamentos que a gente pode conectar, usar tecnologia. Foi pronto, psicologia, videogame, saúde mental. E por isso que eu falo, a gente não tá tão perto da gente, é que existe uma coisa chamada medo. E aí é uma pergunta para vocês. Se você não tivesse medo, o que você estaria fazendo? Ou o que você faria? O medo é importante, pessoal. Sem medo a gente não estaria aqui.
Mas muitas vezes o medo é um medo paralisante que nos distancia, porque quanto mais medo, quanto mais ansiedade, quanto mais estresse, menos a gente está desenvolvendo nossa qualidade de presença e menos a gente vai enxergar o que realmente é essencial. Então, empresas sem missão e propósito não tem muito rumo, então é importante conhecer qual o caminho que é seguir. Um relacionamento afetivo, por exemplo, né? Imagina você, seu namorado, seus relacionamentos. Um relacionamento afetivo sem propósito, o que acontece? E eu escuto bastante isso. O nosso propósito é casar. Aí casa. E aí fala, e aí? O que a gente faz agora? Então descasa, porque era só casar. Ou, nosso propósito é ter filhos. Aí tem. Bem diferente ter filhos do que ser pai e ser mãe. Ser pai e ser mãe é para sempre, né? Ter pode ter quanto quiser. Então, a linguagem, a forma que a gente está falando de nós mesmos e para os outros tem um impacto profundo. E aí a gente volta para nós aqui, uma pessoa sem missão e sem propósito. Eu diria de novo, não é para ficar no ter que, né? Mas Alice no País das Maravilhas, ela está lá perdida, né? E aí o gato aparece, ela fala, me ajuda, eu tô perdida. O gato fala, tá, ajuda, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então qualquer caminho serve. E aí que vem a coisa que eu mais gosto, porque já perguntaram aqui, né? Como que a gente descobre se eu tô no caminho certo? Vocês querem saber? Sim ou não? Eu quero ver aí. Vocês querem saber como descobrir se você tá no caminho certo? Coloca aqui, sim, eu quero. Tem essa pergunta, isso aí é... Será? Alguém quer saber disso? Enquanto vocês colocam, eu vou... Aqui é live, é ao vivo. Eu vou buscar a Ju. A Ju, chamar ela 2 vezes e não consigo. Fala para ela sair do seu ladinho. Eu vou trazer ela para cá. Vocês me esperam? Sim. Aqui é assim. Já veio. Boa noite para quem foi chegando e eu não falei oi. Vamos arrastar a Ju para ficar do ladinho do André. E aí, quem quer saber como descobrir o tal do propósito de vida? Quem está afim de saber desta pergunta tão feita nos atendimentos, nos cursos, nas lives? Cadê a Ju? Vamos fazer a campanha Volta, Ju! Ai, 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 olha só. Ela tá chegando. Tá chegando. A campanha Volta, Ju. Aqui a tecnologia, né? Aqui o negócio é teletransporte, né? Ela saiu da eu visualizei, mentalizei e falei, volta, Ju, vem pra cá. E ela tá chegando. Tá chegando, deixa ela chegar aí. Mas que legal. Acho que o pessoal tá querendo saber, viu, Dé? Tem um monte de gente colocando aqui, sim, sim, sim. Eu acho que o pessoal tá querendo saber como descobrir esse tal desse propósito de vida. Legal. Bom, deixa eu vou começar a falar, a Ju vai estar chegando. Esse é um processo tão bonito, porque é um processo chamado de individuação. É um processo que todos nós passamos, conscientes ou não. E olha quem chegou. Ei! Oi! Eu queria falar de você, é por isso. Gente, que coisa, né? E eu caí, eu não conseguia voltar. Eu mandava o request para você, Ju, e ele não me deixava clicar. Então... Eu também lembrava e ficava enviando e... Foi. Eu acho que eu me dei bem nessa história. Ai, gente, mas vamos que vamos. Isso não é a primeira vez, né, ainda. Então, assim, tô começando a trazer... A pergunta foi feita assim, como quem sabe se a gente está no caminho certo, né? Eu vou resumir, tá, pessoal? Porque senão a gente vai passar, né? A outra live já passou, né? Se vocês ficarem com a gente vai contando. Mas olha, o meu primeiro emprego, não sei, muitos de vocês não sabem, foi ser vendedor de sapatos. Né? E foi muito legal. Eu tinha meus 17 anos e foi o primeiro emprego. E eu comecei a gostar de trabalhar, não só por uma questão financeira, mas que eu comecei a perceber o quanto eu gostava de, né, atender as pessoas. Entender as necessidades dessas pessoas. Porque, lógico, eu entrei na loja, o gerente falou, André, você tem que vender o maior número de sapatos possível. Esse era
vende. E você só vai ganhar na comissão. Então, quanto mais você vender, mais você ganha. Olha a informação que eu recebi. E eu fazia, toda venda que eu fazia, eu conversava, eu entendia, queria saber quem era a pessoa e tudo mais. E eu atendia muitas e muitas pessoas e nem sempre, né, vendia mais do que os outros vendedores. Mas uma coisa que fui percebendo era isso, que mais me importava tanto quanto dinheiro no final do mês, mas era o famoso que se fala tanto hoje, o salário emocional. Que era o reconhecimento do cliente feliz por eu entender qual a necessidade dele e por muitas vezes ele procurava um tipo de sapato, mas não era bem aquilo que ele queria. E eu acabava entendendo e proporcionava para ele suprir a necessidade dele. Bom, dali eu me torno paraquedista e eu começo a perceber que eu gostava de ajudar as pessoas a voar. Não era só voar lá em cima, mas porque durante toda a conversa, né, no paraquedismo, eu ia entender as necessidades do cliente, que, lógico, ele queria aprender a saltar, a voar, mas por trás disso tinha outras coisas também que ele queria desenvolver. E eu falei, opa, eu como paraquedista eu posso ajudar até certa parte, até certo lugar. Então eu preciso estudar e eu fui fazer a psicologia. Então, quando a gente começa a perceber as escolhas que a gente foi fazendo, mas acima de tudo, né, as escolhas que a gente faz, mas como o nosso corpo vai respondendo. Né? Se o nosso corpo está feliz, ele está realmente, e aí já a Ju vai falar um pouquinho mais sobre isso, se o nosso corpo está feliz, porque às vezes aqui diz uma coisa, pessoal, mas aqui está dizendo outra. Ah, fala. Acontece isso? Jura? Não é? Sério? Né? E se está acontecendo isso, esse conflito, o seu corpo está dizendo que está fora da rota. É aquela seta que eu falei, né? Que tá assim. Ai, você tá indo. O negócio tá... Uma vez, teve uma empresa que eu queria trabalhar, há quase 20 anos que eu conheci essa empresa, e eu tinha um sonho de trabalhar lá. Era uma empresa norte-americana. E eu apliquei para trabalhar lá durante muito tempo da minha vida. E nunca deu certo. E um dia essa empresa veio para o Brasil. E chegou no Brasil, me ligaram. Falaram, André, a gente sabe o quanto é importante para você, não sei o que, a gente quer você aqui na diretoria, vem para cá. E eu já estava com a consultoria, a gente estava fazendo trabalhos de desenvolvimento humano, já estava cuidando da saúde emocional nas empresas. E lógico que eu fiquei super feliz. Eu falei, Ju, nossa, aquela empresa chegou no Brasil, me chamaram, eu vou aceitar. E eu tinha falado que eu iria aceitar, mas eu precisava de uma semana para conversar justamente com a Ju, com a minha família, porque teria que ir para os Estados Unidos e tal, né? Nessa semana que eu fiquei para dar as respostas, eu passei tão mal. Você lembra? Ele tinha dor de barriga, a gente achou que era alguma coisa estragada, comida, virose. Não sabia o que era, gente. Ele passou mal, assim, de piriri mesmo, passando mal indo no banheiro. E eu falava, André, o que será que você comeu, né? Tá meio food poison, assim. E aí, eu parava e visualizava. Eu, com a minha vida, seguindo para aquela empresa, desconforto. Eu negando essa oferta e seguindo com a consultoria, meu corpo... Aí eu, não, alguma coisa errada. Sabia que esse exercício é um exercício do curso de barras que eu dou, né? Só que a gente chama ele de leve ou pesado, mas é exatamente isso. Exatamente Olha isso. só, que legal. Perfeito, Ju. Aí eu fiz de novo, 20 anos eu querendo os caras estão me... Passava mal. Aí aliviava. Aí eu falei, não vou declinar. E aí eu avisei aí eu liguei para a pessoa aqui no Brasil, falei, olha, eu vou declinar. Como assim, André, 20 anos, não sei o quê, todo mundo quer essa vaga, se você não aceitar, perdeu. Eu falei, olha, coração, não vou declinar. Aí o pessoal nos Estados Unidos, uma pessoa falou, André, se você declinar, me liga. Eu falei, tá bom. Uma pessoa que já trabalhava lá, né? Na parte dos Estados Unidos. No RH deles. Aí liguei para lá e falei, olha, realmente vou declinar. Falei, André, você tem certeza? Eu falei, tenho. Tem certeza mesmo? Eu falei, tenho. Eu falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu queria fazer uma outra oferta para você cuidar, né, da parte da saúde, do team building, da liderança da equipe do Brasil. Então gostaria de contratar sua consultoria para prestar serviços para a gente. Uau! É incrível, né? Uau! Incrível.
É. E eu vou pegar esse gancho, porque eu acho que talvez contando histórias a gente consiga falar um pouco mais sobre essa questão, né, da missão, do propósito. E essa coisa do corpo falando é tão importante, porque eu lembro, eu falava assim, mas Dé, como assim você vai declinar? Que era um sonho, né, de uma vida inteira, meu Deus do céu. E realmente, assim, foi uma coisa. Eu tava no dia que ele ligou para essa pessoa e ela falou: Cara, a gente vai contratar sua consultoria. E todo aquele conflito que ele tinha internamente, que era justamente: vou largar minha consultoria, um negócio que eu demorei tanto tempo para construir, foi tanto investimento, tanto amor. Como é que eu vou ter que fechar as portas para ir atender só um cliente, né? Sendo que ele tem a consciência que o grande caminhar atingir o maior número de pessoas possível, impactar as pessoas com a possibilidade de viver melhor. E ele trabalhando para uma só empresa, ele ficaria limitado. Né? E de repente, ele mantendo a consultoria, ele poderia atender aquela empresa e muitas outras. Então, o corpo já sabia. Né? E isso aconteceu comigo quando eu tinha 23 anos de idade, que foi meu primeiro chacoalhão, que até eu contei no início da live aqui. Eu trabalhei, eu estava fazendo propaganda e marketing, eu trabalhava numa baita de uma empresa, assim, uma multinacional, que era o sonho para muita gente na época, na época, assim, eu estou falando de 95, mas foi uma época grande, glamourosa da publicidade, que tinha aqueles prêmios de Cannes e aquela coisa incrível e tal. E eu trabalhando nessa empresa, e um dia os caras chegam assim e falam, olha... a empresa vai parar um dia inteiro porque vai vir um cara, o chairman da América Latina, ele vai vir aqui, vai trazer os resultados de um estudo que há 2 anos a gente vem pesquisando no mundo inteiro, é uma coisa revolucionária. E aí o cara chega e fala assim, ele começa, né, no auditório, imagina, 3 andares lá na Avenida, na Faria Lima com a Rebouças, um baita prédio, era um negócio surreal. E aí a gente no auditório, todo mundo, o cara começa assim, chamava Projeto Kids, né? E ele começa assim, bom, quando nasce uma criança, nasce um consumidor. E nós estamos estudando o comportamento do consumidor infantil. E o que acontece quando os pais têm um filho e começam, então, a consumir para o seu filho, eles abrem mão daquilo que eles querem para consumir para os próprios filhos. E aquela abertura, assim, aquele negócio que na época era assim, uau, vai existir TV a cabo, vai existir comunicação diretamente com esse público, e é uma coisa incrível. Eu comecei a ficar com dor de barriga, começou a me dar um nó no estômago, começou a me dar vontade de chorar. E eu falei assim, eu não posso fazer parte disso, gente. Algo me dizia assim, pula fora, porque você não vai dormir com isso. E não é uma coisa assim, eu não estou julgando, tá, esse trabalho, não estou querendo colocar aqui, né, numa coisa de julgamento, mas assim, para mim, o meu corpo naquele momento falou, sai, porque de alguma forma aquilo estava indo contra o que eu acreditava. Então, acho que muito da nossa vivência é sensorial mesmo. O corpo Nossa, o corpo é um mensageiro, né? A gente tem muita informação aqui, é que a gente aprendeu a ficar aqui na mente, como se a mente fosse dona de tudo, né? E aí, Ju, como você fala isso, né, no Barra de Axis, como é que funciona isso para você, na sua visão também, no que você traz, no que você trabalha? Como é que é essa questão da mente, daquilo que a gente foi programado para fazer, né? Porque eu tinha uma expectativa, tinha família, tinha família de empresários, tinha gente que esperava que eu seguisse um determinado caminho. De repente, eu largo tudo para ir saltar de paraquedas, né? Assim... Como é que isso funciona? A gente, na verdade, por exemplo, com as ferramentas lá do curso de barras, né? Como eu falei, a gente usa esse exercício que é muito parecido com isso que o André trouxe, né? Só que a gente chama de leve ou pesado, e a gente realmente pergunta e sente o corpo, né? Então a gente sai das decisões mais racionais para assim, deixa eu ouvir aqui o que meu corpo está me dizendo, né? A minha mudança, a minha virada real de chave, eu fazia um atendimento ou outro ali, eu começava lá da parte do curso Avatar, mas eu ainda estava dentro do marketing. Meu último trabalho foi fazendo um trabalho para uma comunidade terapêutica, vamos dizer assim, aqui no interior, em Nazaré Paulista. E aí chegou um momento assim que eu já tinha os cursos, já tinha as ferramentas, eu estava muito afim de tirar minha certificação para começar a facilitar o curso de barras e avançar nisso, só que eu não tinha
um puto, né? Eu tinha que fazer alguns cursos para tirar a certificação, para então começar a dar. E aí eu lembro que quando eu fiz o curso de barras, naquele dia eu sentei e eu fiz a pergunta, né? Para perceber se leve e pesado. E deu que era leve. Eu saí da comunidade lá, que eu estava fazendo um trabalho de marketing, para então seguir de fato com essa questão de dar cursos, de focar nos atendimentos, que era isso que eu estava fazendo, mas numa velocidade muito pequena ainda, né? Uhum. E aí eu fui dormir com aquilo, falei, não, devo estar fazendo, né? Ver como a gente lida, né? Falei, não, devo estar fazendo exercício errado, não é possível, eu vou dormir, amanhã eu pergunto de novo, tá tudo bem, porque aí você vai para a mente, né? Mas, pô, Uhum. tem um P da vida, como é que eu vou pagar ainda os próximos cursos para depois pagar a certificação que eu tenho que tirar para então começar a dar os cursos e meu computador tá pifando, eu precisaria de um computador, aquela coisa toda que a mente começa, né? Blá, 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 blá. Você sai totalmente daqui, vai para cá e aí estraga tudo, né? Ferra, né? Ferra. Aí Só no dia vai outro problema. Aí no dia seguinte eu acordei e fiz o exercício de novo, de novo. Sair era leve, tipo assim, vai pro gol, menina, vai fazer tuas coisas. E ficar lá era pesado. De novo, é o que você falou, não é que o lugar, a comunidade, o meu trabalho era pesado. Não, mas para mim era o momento de virar a chave. E a gente tem que ter essa clareza, né? E eu falei assim, cara, ou agora eu pego todos esses meus cursos de física quântica, Avatar, Barra, Theta Healing, tudo que eu leio, tudo que estudo desses caras todos, Joe Dispenza, não sei quem, Deepak Chopra, ou eu ponho esse negócio em prática, ou eu tiro o pezinho dessa realidade e coloco os dois nesse mundo, nessa realidade possível, ou eu vou ficar sempre aqui patinando. E aí eu cheguei no trabalho e falei assim, então, gente, eu fiz um curso aí eu usei uma ferramenta e eu fico com vocês mais um mês, passo aqui a bola e tô saindo. E foi assim. E aí não me pergunte como eu criei o dinheiro, porque eu não tenho uma explicação lógica e racional para te dar. Eu sei que assim, apareceu um cliente aqui, outro ali, não sei o quê. Quando eu fui ver o terceiro curso, eu parcelei, depois paguei antecipado para o amigo. E tudo deu certo e aqui estou hoje. Então, assim, quando você de fato ouve o teu coração, quando você percebe isso, você só que tem que ter essa coragem de essas vozes que querem, que é o que o André falou no começo, que é aquele medo que te paralisa. Aí, meu bem, é onde você fica travado e não vai para frente. Então, além disso, traz as ferramentas das perguntas, que é o quê? Para a gente sair do caminho sempre lógico e mental. Então, é lançar perguntas mesmo para o universo, né? Perguntas abertas que possam te direcionar e trazer uma consciência. E essa consciência, ela chega nisso, nessas coincidências. Poxa, tô lá na fila da padaria, do nada reencontro um amigo que me traz uma informação que tem tudo a ver com aquilo que eu estava querendo saber, sabe? Assim, essas coincidências que o universo traz pra gente em forma de setinhas, e às vezes setona, e que a gente tem que lançar as perguntas, mas está no presente, tá? Atento para quando essa coisa chegar, você tá, opa, isso aqui não é uma coincidência, isso aqui tá falando comigo, tem algo aqui para mim, né? Então é um espaço de você estar muito consciente, muito presente, trabalhando o teu processo de autoconhecimento e começar a ter uma coragem gigante de fato, abrir mão dessas vozes, né, que querem te manter ali, porque aí a sociedade, é o status. Quando eu fiz minha transição, imagina, eu era gerente na maior ONG de São Paulo, né? A maior OS de São Paulo. Tinha acabado de comprar meu carro zero, tinha acabado anos antes de comprar minha casa. Então, assim, do padrão da sociedade, eu estava ticando ali o rumo do sucesso. E, de repente, a doida fica tudo pro alto. A minha família ficou assim, né? Tipo, é bem isso. mas no olhar deles, assim, tipo assim, o que ela tá fazendo, meu Deus do céu, né? Então, e era um silêncio que falava mais do que se eles me falassem qualquer coisa, né? Mas é isso, é a coragem de você olhar e falar assim, cara, é isso, eu sinto aqui no meu coração, é o que é verdadeiro para mim e é isso que eu vou seguir, né? Então, esse foi o meu caminho, né, Ju? E as ferramentas que eu fui usando foi justamente dos cursos que eu fui fazendo, né? Ju, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Do jeito que você falou, vê se faz sentido. Essa coragem que você está falando é uma coragem que é aquela bravura de caminhar na brasa ou é a coragem de estar alinhada e íntegra com seus valores? Olha que eu já pisei na brasa lá no Tadashi. Então, exatamente. Eu também. Porque muita gente confunde coragem com bravura
e integridade com os, né, integridade com os seus valores. Porque a hora que você falou, você tive coragem de conseguir, para você, que não tem certo e errado, mas o que você acha? Foi mais uma bravura de romper mesmo? Não, eu acho que tem uma porcentagem dos dois, mas é a maior é do propósito e está alinhado com o seu coração, com a sua alma, com o que ela está te dizendo naquele momento. Só que é isso, né? Você se alinha e você conecta com aquilo e assim eu vou. É isso que está aqui que faz sentido para mim. E aí talvez tem que ter aquela. Eu acho que a brasa é mais aquela ação, assim, sabe? Aquela porcentagem que faz tipo, ok, vai, meu filho, vai. Mas é esse alinhamento para mim, né, gente? Estou falando o que é para mim. Sim. De outra forma. Uma ótima pergunta, assim, e eu acho que tem um pouco a ver nesse caminho da Ju, eu sinto também, agora respondendo essa pergunta, que tem justamente um pouco dos dois, e eu acho que tem a ver, assim, com uma coisa de fé, que pode ter muito a ver com uma questão até religiosa, espiritual, para muita gente. Por exemplo, tem muita gente que eu falo, cara, eu nunca vou pular de um avião igual vocês, ou eu nunca vou caminhar na brasa. Mas essa pessoa tem uma fé na vida que não precisa pular na brasa, não precisa pular do avião. Eu acho que a gente que pula do avião talvez é porque precise criar essa fé, né? Mas essa bravura muitas vezes vem justamente de você acreditar na vida ou acreditar num Deus ou num propósito maior que é além do teu ego, da tua personalidade, e isso te ajuda a dar alguns passos que de outra forma você não daria. Às vezes eu me percebo, assim, até recentemente, eu tenho me sentido no momento, assim, a gente está num período de transição e eu sinto, assim, às vezes igual Tarzan, assim, eu brinco que é aquele que você tá no cipó, aí você já soltou um cipó, mas você ainda não pegou o outro, sabe? Você tá meio assim, né? E que esperando que o cipó vai aparecer, né? Mas você sabe que se você não soltar aquele lá, não vai ter como você pegar o outro. Mas às vezes você está soltando e você não está vendo, né? Não está palpável, você não consegue assim pegar com uma mão um e com a outra mão o outro. Você vai ter que se soltar, você vai ter que se lançar, né? E às vezes eu acho que nesse sentido, experiências como, por exemplo, caminhar na brasa, fazer um salto duplo de paraquedas, hashtag fica a dica para quando acabar a pandemia. Eu acho que tem algumas coisas que quando a gente se lança na vida por algumas experiências, a gente consegue perceber nesses momentos que essa força existe internamente. E que às vezes a gente precisa só se colocar numa situação um pouquinho diferente para a gente perceber que essa força existe, né? Que a gente pode acessar essa força. Então, é muito interessante algumas atividades que a gente pode fazer, né, na vida para falar, cara, quer saber? Ó, a Neuza que está aqui, ó, ela já pulou do avião, que eu sei porque eu estava ali, ó. Então, assim, às vezes, algumas brincadeiras, alguns treinamentos, algumas ações, você fala, caramba, eu tenho essa força dentro de mim, eu nunca tinha vivenciado, né? E aí a gente percebe que tem essa bravura. E aí, olha só, falando do propósito, quando começam essas ações, esse salto de fé, será que está vindo o cipó, né? Eu acredito que ele está lá, estou alinhado com os meus valores. De uma certa forma ou de outra, quando a gente está alinhado com o nosso propósito, as nossas ações são justificadas. Ou seja, a gente fala assim, não, cara, eu vou manter, vale a pena, vou fazer, estou fazendo. Existe uma justificativa que não é do medo. É um outro lugar. Não é aquela justificativa, não vou fazer porque vai acontecer isso, porque vai... É uma justificativa justamente que eu faço. Sim, eu estou sentindo que esse é o lugar. E além disso, que ao mesmo tempo, né, é um salto de fé, existe uma sensação de controle. Porque a gente está escolhendo. Você escolhe soltar, né? Gente, isso é muito louco. A gente escolhe soltar, mesmo sem a garantia do que está por vir. E isso é mágico. Quando a gente faz isso, o universo te abraça. E às vezes eu tenho essa sensação, justamente, que quando a gente solta um cipó e tá ali naquela zero gravidade, sabe? Que a gente tá naquela coisa assim, meio flutuando, que você fala, uou, quanto tempo esse cipó vai demorar para chegar? A gente pode mudar o cipó para o trapézio. Pode ser o trapézio. Eu postei isso outro dia do trapézio. Quanto tempo vai demorar para chegar?
mas eu tenho essa certeza. E aí é que eu acho que está essa conexão com o coração, essa conexão com algo maior, seja com Deus, com o universo, né? De que aquilo você está sendo cuidado, existe um suporte ali que você não vê, mas você sente que a partir da sua escolha algo vai surgir. E muitas vezes o cipó que aparece é muito melhor, muito mais bonito, mais firme, mais inteligente, mais moreno, alto, sensual, do que você poderia imaginar. Colocar uma frase aqui, eu não sei o nome dela, né? Mas acredito que ela tenha feito o curso de base. Universo me surpreenda. Essa é uma frase que a gente usa muito no Access, né? De fazer as perguntas e de fazer esses pedidos. Né? Me surpreenda, porque é isso de você. Eu escolho. Como eu vou chegar lá, eu não sei, não é o meu papel, é o universo. E é o que você, a maioria das vezes, você planeja ali, né? A casa com 5 quartos, suíte, não sei o quê. Quando você vê o universo te manda um negócio que você fala, nossa, mas é muito melhor do que eu estava imaginando. Exatamente, Ju, é isso. Sensacional, é isso mesmo. E eu acho que aí é onde a gente vai percebendo o nosso propósito, né? Então, voltando um pouquinho para o tema, eu acho que quando a gente percebe, né, a cada cipó que a gente vai pegando, né, ou a cada caminho que a gente vai escolhendo, talvez a gente vá percebendo aquilo que nos faz bem, que nos gera alegria, que nos traz boas conexões. Então, isso é uma coisa que para mim tem ficado cada vez mais claro desde essa minha busca e o mergulho dentro do HeartMath, a conexão com o coração. Mesmo na época do paraquedismo, que era uma coisa que eu fazia com muito amor, muita paixão, as pessoas que iam surgindo na minha vida e as relações que iam surgindo me traziam tanta certeza de que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. Porque, como o André falou, a verdadeira felicidade está nas relações profundas e significativas que a gente constrói na vida. Então, quando você percebe que aquele caminho que você está percorrendo tá permitindo que você encontre pessoas que têm a ver com você, que você encontre pessoas que rolam essa sincronicidade, tipo a gente, né? A gente nunca se conheceu pessoalmente, assim, e é uma conexão. Você fala, cara, é uma conexão do coração, não tem outra explicação, entendeu? É da alma, é uma coisa que vai muito além do racional. E eu acho que a partir daí a gente vai percebendo, né? São sinais de que, nossa, é isso, eu não preciso mudar o planeta, mas eu vou mudar o meu mundo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas que estão próximas de mim, a maneira como eu me relaciono, né, com o mundo lá fora, com quem cruza o meu caminho, não importa, né, o grau de intimidade que eu tenha com essa pessoa, eu vou, sabe, tá ali presente no meu melhor. Eu tô brincando, mas tem um cara aqui que é do posto de gasolina que a gente sempre para. Aí ele, toda vez que eu estaciono o carro para encher o tanque, ele, Ana Maria Braga, uhul, vou aí te servir. E é tão engraçado, porque eu dou risada, ele dá risada, é uma troca, eu não sei o nome dele, assim, mas ele não sabe o meu, mas assim, é uma conexão que eu sei que é uma troca de sorriso, é uma troca, eu começo bem o dia, a gente dá risada. Então, assim, são esses encontros, né, que a gente tira o ego, tira as máscaras, tira assim, pô, eu tô ali com o carro, o cara tá me servindo. Dane-se tudo isso. É uma pessoa que tá ali, que olha no olho, que dá risada, que faz brincadeira e que a gente conecta verdadeiramente por um instante que seja. Eu acho que aí tá o propósito. Sim. E acho que não ficar tão focando lá na frente, às vezes, né? Porque às vezes fica, né, ou compara com o jardim do vizinho, né? É isso que eu quero fazer, mas aí você vai olhar mais e fala, nossa, mas tem aquela pessoa tão lá mais na frente já fazendo isso que eu estou pensando em fazer. Acho que eu não vou nem começar, né? Então, assim, ser gentil, de novo, não transformar isso numa saga e ser gentil e paciente com você. E assim, é isso, só faz, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa. Isso vai vir como resultado da sua escolha em algum momento, na hora que tiver que vir, mas a hora que você escolhe com o seu coração, tipo, e você percebe, cara, é isso, né? Que foi o que eu fiz. Cara, eu não tinha o dinheiro. Eu falo, olha, eu não sei como é que eu vou fazer, é isso, eu tô sentindo que é isso. Abre as portas aí pra mim, sabe? Eu batia papo mesmo, que nem louca com o universo. Falava,
é isso? Então você me ajuda aí, porque eu não sei como, eu não consigo visualizar com a minha mente racional como que eu vou fazer esse Qual o processo. caminho? Eu vou pisar e você bota o chão aí, né? Que é aquilo que você falou do cipó. Então é isso, né? Então essa coragem de ser, né? E aí a gente vai conectando com algo que é muito maior do que a gente Ju, pode. você está falando uma coisa, a coragem de ser, né? Eu te acompanho, eu sou super sua fã e eu vejo vários posts que você faz trazendo uma vulnerabilidade, uma transparência, uma abertura, né? Tem tanta coisa que você faz que parte desta coragem, que é uma coragem de você ser você no mundo, né? E não existe, eu acho que a vida inteira eu busquei muito paraquedismo porque eu queria uma liberdade, eu precisava, né, ter uma amplitude maior para que eu pudesse ser, me expressar e tudo mais. Mas não existe nenhuma liberdade maior do que essa liberdade interna de você se permitir ser você mesmo. E eu acho que um pouco disso também, aí também mora o propósito, né? Quem é você espontaneamente? Quando Acho você que está tem medo, livre. né, Ju, da vulnerabilidade, porque você vai do pressuposto assim, eu tô aqui exposto, eu vou me ferrar, porque eu já me ferrei antes, quando eu abri meu coração, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, aí a mente vai para todas as suas experiências passadas, ou aquilo que você viu acontecer com o outro, e aí você se fecha. Só que, na verdade, a vulnerabilidade é uma grande força, né, que a gente tem. E quando você na sua essência, você não tá nem aí, que nem eu vou lá, tem horas que eu posto foto mais sensual, tem horas que eu tiro sarro, tem horas que eu falo que tem que falar, sou mais pé tem horas que eu sou mais doce, e é isso, porque eu tenho as minhas faces ali, e é isso, eu não vou mais me. Ai, peraí, deixa eu pensar aqui, porque eu dou curso, então o post eu tenho que fazer assim. Não, eu acordo, me deu na telha de postar aquilo, eu vou lá e posto, porque essa sou eu. Né? E eu cansei assim de querer me moldar, porque sempre que eu me moldava eu não era eu. Então eu passei a aceitar o meu cabelo enrolado, Que né? é lindo, que é Então, lindo. hoje eu acho lindo, mas que eu passava a porra da chapinha no cabelo, entendeu? E hoje eu olho, cara, para, seja você, entende? Maravilhoso, Ju. E para quem quer fazer a chapinha também não tem nada de Tudo errado, né? Se bem, você se sente melhor fazendo a chapinha, faça, não tem passa. problema, né? E isso é muito legal porque traz uma coisa que eu acho que tem a ver com o propósito, que o propósito está ligado à alegria. E você traz isso, Ju, essa espontaneidade, essa maneira tão genuína de ser, traz uma alegria que eu acho que é essencial do ser humano, que todos nós, em essência, somos alegres. Se a gente pega as crianças, né? Crianças, claro, eu não estou falando de crianças traumatizadas ou em situação de vulnerabilidade extrema, mas a criança tem uma leveza, uma alegria, uma espontaneidade. A criança não tá nem aí. A criança recebe o presente e tipo, tia, não gostei, devolve, entendeu? É assim que é. E a gente muitas vezes, quando pensa assim em propósito, em missão, parece uma coisa tão séria, né? Uma coisa assim de, eu tenho que ter o meu propósito de vida, a minha bandeira, o meu brasão, o meu não sei o quê. Gente, é para ser divertido, né? Essa alegria, eu acho que é uma das coisas que nos engaja, né, Bé? E essa alegria, na verdade, é uma alegria sutil, porque também não Ou não. não, mas porque o extremo também ele desgasta. Então a gente entender que a felicidade, no final das contas, é uma experiência de bem-estar e contentamento, porque o que é extremo, os extremos, Os né? dois. Então essa energia onde a gente tem momentos mais alegres, sem dúvida nenhuma, em termos, a gente aumenta, né? Tem picos. Mas quando a gente está alinhado com o propósito, a gente está aumentando a nossa bateria, a gente está aumentando até a nossa imunidade, em termos gerais. Assim, a gente né, eu gosto de uma frase do Viktor Frankl, Frankl, que é quem desenvolveu a logoterapia, né, que é uma terapia logo de sentido, de aprender, né, de conhecimento. Então é a terapia do sentido. E ele desenvolveu essa terapia. Ele começou antes, ele foi um prisioneiro em campos de concentração, em Auschwitz, por exemplo, e ele começou antes de desenvolver, e no campo de concentração ele desenvolveu 100% a terapia dele, a teoria, e ele dizia exatamente isso, né? Que quem tem um porquê
enfrenta qualquer como. E que esse porquê é justamente isso. Ele não vem numa batalha, ele vem nesse olhar para dentro, nesse alinhamento dos valores, nesse reconhecimento das suas forças e entendendo que é importante sim sonhar em termos de o que lá fora, né? O que eu posso dar continuidade com todo esse conhecimento, a quem mais eu vou servir. Lembrando, né, acho que teve gente que chegou, eu vi gente entrando, lembrando que propósito, pessoal, não é só profissional, a gente não está falando de trabalho. Propósito pode ser sua família, pessoas que passaram por dificuldade podem desenvolver um propósito. Tem várias formas de a gente realmente conhecer nosso propósito. Mas o que no final das contas a gente está falando bastante aqui é esse perceber no corpo. Perceber no corpo, né? É muito, muito bom tudo isso que eles estão falando. E aí eu me lembro de duas coisas também do Access, né? Uma pergunta que a gente usa é como pode ser mais divertido? É uma pergunta que a gente usa, que eu acho super legal, né? Da gente trazer isso. Concordo com você, André, dos extremos, né? Porque a gente também não acorda todo dia com aquela turma da Xuxa, né? Todo dia, então... mas é isso, como é que a gente pode trazer mais leveza? Como é que as coisas podem ser mais fáceis, mais divertidas? Como é que a gente pode trazer um pouco disso, né? Para o nosso dia a dia. E eu preciso fazer um salto com vocês, porque eu já contei que a minha experiência ela foi meio complexa, né? Da primeira vez. Eu preciso, quando tudo aí voltar ao normal... Vamos ressignificar esse salto, Ju. Ressignificar, totalmente aberta e disposta a isso. E a gente bateu agora 1 hora, gente, de live. Vocês acreditam? Deu 1 hora? Vamos, já. já? Deixa eu só falar um negócio que foi tão legal. Assim, só para fechar esse negócio da alegria, eu estava assistindo hoje um cara assim sensacional, que é um empreendedor social, um revolucionário, o Edgar Gouveia. E ele estava falando um negócio tão interessante que me enganchou assim, eu pensei em falar. Ele fala o seguinte, fala, gente, até num TED Talk dele, é até deselegante você chamar um amigo seu, uma pessoa que você gosta, para ficar chateado, para fazer uma coisa chata, né? Tipo assim, olha, venha despertar o seu propósito. E assim, vai ser um perrengue, você vai ter que lutar, vai ser um saco, né? E é muito diferente de você falar assim, cara, vamos fazer uma brincadeira, vamos numa festa, vamos se juntar assim para fazer um negócio muito legal e de repente a gente muda o mundo, né? Então é uma visão muito bacana, revolucionária até, de que a gente pode sim fazer muito nesse mundo para transformar o planeta. Agora falando um pouco de propósito, que eu acho que cada um de nós tem uma pontinha dessa sensação de, cara, eu quero fazer algo para deixar o mundo um pouquinho melhor depois que eu for embora, né? E eu acho que isso pode ser muito divertido. Eu queria deixar esse... E aí, o que você ia falar? Não, então, ó, eu vou puxar a energia para um lugar, mas depois a gente vai para a alegria. A gente vai pra, né? Mas eu vou puxar, eu acho importante trazer um tema, porque eu vi que escreveram em um determinado momento a questão de dinheiro, né? De fato, o dinheiro não, lá bem no começo, né? Alguém falou dinheiro e eu deixei guardado aqui para comentar. Sem dúvida nenhuma, né? O dinheiro é fundamental, uma energia fundamental no mundo que a gente vive para a gente, né, criar, ajudar a gente a entrar numa estrutura de segurança para poder, né, enfim, ter segurança para desenvolver as coisas que a gente precisa na vida. E o dinheiro, pessoal, é ainda mais falando de Brasil e tudo mais, mas poucas pessoas, falando aí até talvez da nossa geração, poucas pessoas tiveram educação financeira. Então, muita gente está acha que precisa ganhar mais dinheiro. E a desculpa do dinheiro ou a falta do dinheiro como uma justificativa de que não consigo, de fato, seguir o meu coração, ou seguir meu propósito, ou ter outras escolhas. Acaba ficando refém dos próprios boletos e assim a vida vai e continua. Então, uma das coisas que hoje, quando a gente fala de saúde mental, e a gente ter saúde, né, olhando de uma forma integral, a gente aumentar a nossa resiliência, ter mais
mais saúde mental, um dos fatores que mais criam adoecimento são questões ligadas à preocupação com o dinheiro. Então, esse foco, né, e para onde vai nosso foco, vai nossa energia. Então, se eu estou todo dia olhando os boletos, a falta de grana, não estou falando que não tem que olhar, mas olhar esse caos que de repente está ali, aquela bola de neve, a energia está indo para lá, né? E aí a gente fica confuso mesmo com aquilo que a gente está falando até agora, que o corpo está falando também outras coisas para a gente, mas o corpo está sofrendo por uma questão, né, cognitiva das nossas preocupações. Então, uma das coisas fundamentais também para a gente alinhar e conseguir manter a nossa vida dentro do nosso próprio propósito é ter uma boa educação financeira, independente da idade. Eu falo isso porque eu estou aprendendo isso agora e faz toda a diferença. Todos nós. Toda a diferença. O Luca, que tem 14 anos, ele está bem mais adiantado, ele já lida, né, com questões de... ele está aprendendo na escola coisas que a gente... Né? Então, falando de propósito, falando de dinheiro, a educação financeira é tão importante para a gente ter essa alegria, essa tranquilidade, ajuda a gente a se manter mais emocionalmente estável e saudável para poder se conectar mesmo com o que importa. Então, é uma dica legal de assim, nossa, o dinheiro é importante, mais importante é a educação financeira e saber o que você faz com o seu dinheiro para realmente gerar mais segurança. E nós temos muitas crenças limitantes, né, sobre dinheiro. No final da live, eu já fiz isso em várias lives, eu posso pegar aqui, que eu estou na minha sala, e deixar aqui para o pessoal. Tem 3 livros que eu li assim, sobre dinheiro que me ajudaram muito a expandir a minha visão sobre isso, né? De como eu ajo em relação ao dinheiro, né? Eu comecei a ler esses livros e começou a me trazer muita clareza. Então, depois eu posso deixar aqui no final também como dica. Deixa, quero ler também. Leituras, super bem-vindo. Eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles aí da galera, né? Eu percebo isso também na ponta de cá. E é isso, a gente precisa olhar para essas crenças, olhar para a nossa relação com o dinheiro, né? Quanto ponto de vista a gente coloca em cima do dinheiro? O dinheiro, na verdade, ele é uma energia. Nós temos energia, um computador tem energia, uma mesa tem energia, o dinheiro é energia também. Só que a gente coloca tanto ponto de vista sobre ele, né? Que aí a gente acaba criando algumas situações interessantes para a nossa vida e ele acaba virando um vilão. Quando, na verdade, o quanto que o dinheiro pode trazer aí de melhorias para as nossas vidas, né? Então, a gente precisa mudar um pouco esse ponto de vista que a gente tem sobre o assunto dinheiro, porque a gente ouviu muita coisa desde a infância sobre isso. Então, a nossa relação é muito complicada em relação ao dinheiro. Não tivemos educação financeira. Eu também estou aprendendo agora a mudar essa minha relação, né? Graças a esse trabalho que eu fui fazendo comigo, né? Então, isso é realmente muito importante. E, Ju, isso acaba sendo realmente uma questão que pode interferir nessa busca pelo propósito, né? Porque realmente você fala, cara, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Eu amo o que eu faço, mas eu não ganho dinheiro. E aí, né? Eu quero vivenciar o meu propósito. Eu tenho uma pegada assim que, cara, eu adoraria fazer assim, eu queria assim só trabalhar de graça para quem não pode pagar. Adoraria, assim, fazer só isso. Desde que alguém pagasse minhas contas, né? Seria maravilhoso. Eu faço dentro do possível muito disso, inclusive. Mas fica uma coisa muito, um conflito realmente muito grande quando você fala assim, caramba, né? O meu propósito é, sei lá, viver na praia, conectar com a natureza, tarará, e de repente eu vou vender sanduíche na praia para poder fazer o meu modo de vida. E todas essas crenças acabam, de repente, impedindo um movimento que seria natural, que seria sustentável, inclusive, que seria de uma vida feliz, porque a gente tem todas essas crenças que você está falando, todos esses pontos de vista criados sobre o que é fazer dinheiro, quanto é importante você ter, porque tem isso também, né? Quanto você precisa ter para ser feliz? O que você precisa ter? Porque muitas vezes você começa a ter mais e fica mais escravo do dinheiro, e aí começa a ter que trabalhar mais para sustentar mais, para ter que ter mais, para ficar mais... Enfim, né? Então, como é que a gente usa essa educação financeira para que o dinheiro possa ser uma energia autogeradora, né? E autossustentável e que possa te ajudar você a viver seus sonhos, né? E não só
pagar boleto. E é isso que você falou, muitas vezes a gente tem mais, né? Ah, tá, agora eu aumentei o salário, mas quando você olha de novo, você tá naquela situação, né? De só pagar conta, porque o quanto eu me percebi assim muitas vezes. Quando eu tava de saco cheio, desculpa falar o termo, mas é bem isso, no trabalho, eu saía do trabalho, eu ia no shopping, gastava 1.000, 1.500 reais em sapato. Passava 2, 3 dias, eu falava, cara, pra que eu já tenho tanto sapato? É. Era para suprir um emocional que eu demorei para entender isso. Eu falava, cara, eu não preciso disso. Então, o comprar para mim, em muitos momentos, não que eu fizesse isso toda semana, mas assim, entende? É uma coisa. Quando eu fui desmontar a minha casa, que eu fui etiquetar coisa por coisa para vender, quando eu achei que meu objetivo era morar fora e o universo estava me direcionando para o outro lado. Eu comecei a tirar coisas do armário que eu falava para minha irmã, gente, tem coisa aqui nova, kit piquenique na caixa, embrulhado, com... Eu falava, para que eu comprei isso? Quando que eu comprei isso? Sabe assim? Você lembra, né? E tava lá no armário novo, negócio fechado, eu nunca tinha usado. Para um dia, se quem sabe eu for fazer um piquenique, que era coisa que eu fazia em Londres, no Brasil eu nunca fiz piquenique, sabe assim, aquelas coisas que você fala, para que eu comprei isso? Né? Então você supre uma outra necessidade mais emocional, às vezes com isso. Então, o quanto que a gente precisa ter clareza, né, para olhar para a gente real, o que eu estou fazendo aqui, né? E, Ju, antes da gente, acho que vocês vão fazer uma dinâmica, né? Vamos. Vamos. Uma outra coisa que eu acho importante, porque muita gente, pelo menos para mim, chega assim, eu tô completamente perdida, eu não sei por onde começar, eu tô perdida, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E o que eu falo, e até queria ouvir um pouquinho do ponto de vista de vocês sobre isso, eu sempre falo, alguma coisa você sabe. Pelo menos o que você não quer mais, você sabe. Porque para mim isso foi muito importante. Então chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais sentar o meu bumbum das 9 às 6 da tarde numa cadeira e ficar trabalhando no corporativo, recebendo ordem das pessoas de eu fazer coisas que eu não quero fazer. Eu quero uma agenda flexível, por exemplo. Eu escolho uma agenda flexível. Então eu ia lá, putz, agenda flexível, legal, é importante para mim. Poxa, tal coisa eu não quero vivenciar mais. Então eu quero. Então, qual é a outra polaridade? O que eu gostaria de experienciar? Então, isso vai te dando um pouco também de clareza para você falar, tá, isso aqui eu já vivi, ou isso aqui eu já vi, e não é para mim, né? Que nem meu irmão sempre falou, eu não nasci para trabalhar de terno e gravata. Minha mãe enfiava ele nos trabalhos de terno e gravata. Até que chegou uma hora que ele foi ser fotógrafo e falou, cara, é isso, eu quero andar de tênis pela rua tirando foto, eu amo isso, e acabou. Então, o que de fato para você não quer, não está disposto ou disposta a? E isso já pode te dar alguma pista também de um caminho. Nossa, Ju. Sim. Sabe que eu tenho uma tia que é artista plástica, né? E eu adoro essa metáfora, porque ela trabalha com escultura, né? E ela fala toda vez que você que você está fazendo uma escultura, esculpindo, você só esculpe tirando tudo aquilo que você não quer. Então, você tem um material bruto, quando você tira tudo aquilo que não faz parte, você emerge aquilo que é. Né? E eu amo essa metáfora, porque realmente assim é isso. Muitas vezes na vida a gente só vai entender o que a gente quer de verdade quando a gente tem experiência daquilo que a gente não quer. E isso faz parte, isso tem que ser levado em conta. Então, acho que faz muito sentido isso, Ju. Dificilmente tem pessoas que falam, eu nasci para ser médica, né? E aí a pessoa desde pequenininha brincava de médico, aí cresce brincando de médico. Tem várias pessoas brincando de médico, né, na adolescência. Aí depois cresce, vira, aí vai estudar medicina. E aí é raro, né? Gente, dá uma invejinha, né, dessas pessoas que você fala, gente, a pessoa sabia, nasceu com um dom, né? Aliás, parênteses, o Luca, o nosso filho, ele desenha pra caramba. Podem seguir ele, Lucas Sé Marques, aqui no Instagram. Ele desenha pra caramba e ele fica puto da vida, perdão a palavra, quando a gente fala para ele que ele tem um dom. Ele falou, mãe, dom? Eu tô desde os 2 anos de idade, que toda brincadeira, toda vez que eu tenho chance, eu pego um lápis, um papel e desenho. E agora você tá me dizendo que eu tenho dom, porque eu com 14 tô desenhando coisas legais, né? Então ele falou, eu tenho uma paixão, eu gosto disso. E por eu gostar tanto, eu fiz tantas vezes que eu fiquei bom nisso. Olha que sacada, um moleque de 14 anos, ele fica louco da vida. Fala, tá bom, você não tem dom, você tem treino, disciplina, você... Ok, entendi.
que é isso, né? Quando a gente tem paixão por algo, a gente se envolve tanto, que a gente faz tanto, que a gente fica bom naquilo. Exato. Né? E isso também faz parte dessa descoberta. Por falar em fazer, vamos... Vamos, para a gente liberar a galera também, que já Eu tá tô tarde, achando né? que a gente vai ter que marcar daqui um mês uma terceira, né? Porque Mais uma. não consegue falar em 60 minutos, não tem como, entendeu? Também você trouxe um tema leve, né, Juju? Quase nada para se falar a respeito. A Fê colocou aqui, isso tem muito a ver com a geração e com São Paulo. A felicidade do paulistano está atrelada ao ser bem-sucedido, que está diretamente relacionado com o dinheiro, infelizmente. Quem que escreveu isso? É a Fernanda. A Fernanda trabalhou comigo na TAM por muitos anos. É uma das coisas que eu trabalho no processo individual com os clientes, bem de largada. A pergunta é, qual que é a sua definição de sucesso? Isso tem um impacto profundo no nosso comportamento e como a gente se sente. Porque se você tem a sua definição de sucesso, né, quando você se sente bem-sucedido, se aquela famosa definição e se e quando, putz, como deve estar o seu dia a dia? Então, se sentir bem-sucedido tem que ser algo que tem que estar sob seu controle, gerar aprendizado e fazer um bem maior. Por exemplo, né, eu coloco para mim, né, quando eu me sinto bem-sucedido, é quando eu me supero, quando eu me cuido, eu me sinto bem-sucedido. Então, quando eu me supero, pode ser em qualquer coisa da minha vida. Quando eu me cuido, pode ser em qualquer área da minha vida. E não atrelar o dinheiro especificamente, porque é isso aí, o dinheiro sempre vai mais e mais e mais. Então, tendo uma boa definição de sucesso vai ter um impacto profundo no seu bem-estar, na sua resiliência e possivelmente também entrar em contato mais ou menos com o seu propósito, né? Lembrando que não é nada que a gente vai ficar buscando, mas se for só dinheiro, 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 pode ter certeza que vai ficar sempre na falta, né? E se, quando. Tem uma pessoa que a gente conhece, uma amigona, e ela tem uma vida, enfim, é uma vida super... eu brinco assim que ela sabe viver, né? Ela acabou não casando, não teve filhos, é uma pessoa que tem muitos amigos, ela adora voar. E aí você olha assim, ela tá sempre fazendo uma coisa que ela gosta, né? Ela não tem grande, até onde eu sei, pelo menos ela nunca fala muito sobre grandes feitos sociais ou doações ou nada assim, né? Muito dessa coisa de querer fazer contribuição, né? Ela tem uma vida, essa mulher é feliz. E aí, num dos nossos treinamentos, né, quando ela fez a declaração dela de missão e propósito, que ela descobriu no treino, assim, né, caiu essa ficha, ela falou assim: eu tô nesse mundo para ser feliz. Esse é o meu propósito de vida. E quando eu faço isso, eu dou a autorização para as pessoas buscarem a própria felicidade. Gente, olha que coisa mais linda, né? Ela não é uma coisa... Pessoas poderiam olhar de fora e falar: nossa, mas ela só faz coisa para ela mesma, ela é, sei lá, egocêntrica, egoísta, sei lá o que quer que seja. A gente pode ter 1 milhão de julgamentos, né? Eu falo: eu tô aqui para ser feliz. E eu posso ser um exemplo para as pessoas buscarem a própria felicidade. Gente, isso é maravilhoso, né? Não tem nada tão autêntico. Vamos lá? Vamos para a prática? Bora lá, senão a gente vai até amanhã. Né? Vai ter que ser uma prática meio express, porque ela não, é uma versão express. Vai ser? É. Tá, porque daí a gente faz a prática mais elaborada na próxima. Na próxima live. Tá, Então veremos próxima! Oba! Ai, Quem quer croca aí, coloca assim! A gente sabe. Alguém colocou mais atrás ali, precisa ser uma por semana. Boa, Rô colocou, precisa ser uma por semana. Então vamos lá, pessoal. A ideia aqui é que a gente possa, justamente, como tudo que vocês viram que a gente falou, tem algumas coisas importantes, assim, pontuais, que uma delas é a coragem para você seguir aquilo que é natural para você. Até acho que foi o Vinícius que colocou lá atrás, né? O que é ser você naturalmente? Eu adorei essa frase, porque realmente, assim, é isso, quando a gente se sente bem sendo a gente mesma, né? A gente está vivendo o nosso propósito. Essa é uma sensação que eu tenho. Mas, enfim, imagine só se você tivesse
um grande coach, ou um mentor, ou um mestre, um guia espiritual que seja, que você tivesse acesso a qualquer momento da sua vida. Você chama, ele responde, ou ele ou ela, enfim, né? Você tem esse guia que pode te dar todas as direções. Na hora que você perguntar, você pode fazer as perguntas mais bobas, que ele vai te dar uma resposta. Já pensou se você tivesse disponível essa sabedoria a qualquer momento, qualquer lugar, qualquer situação, qualquer hora do dia e da noite? Imagina que esse mentor, esse mestre, essa sabedoria universal tivesse aí dentro de você. E a gente tem essa sabedoria, que é o nosso coração. Então, tudo quando a gente fala de coragem, do corpo que sente, tudo isso está ligado ao nosso corpo e está ligado à sabedoria do nosso coração. Então, eu vou fazer uma condução de uma prática para a gente entrar em contato com o coração e você pode fazer a pergunta que você quiser a respeito da sua missão, do seu propósito de vida. Então, pensa, a primeira coisa, o que você gostaria de saber? Se você pudesse escrever, quem tiver a oportunidade de pegar um papel e caneta, corre lá, pega agora papel e caneta, porque eu quero que vocês escrevam. Ou coloca aqui nos comentários também, se quiser escrever. Eu quero perguntar para o meu coração, por exemplo, sei lá, será que essa coisa de heart math, de viver pelo coração é para você, Juliana? Será que você vai, sei lá, ganhar dinheiro fazendo isso? Será que você vai se realizar fazendo isso? Ou eu posso perguntar, por exemplo, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para ir em direção ao meu propósito? Vamos pôr naquela época da Ju, que de repente ela teve que largar a agência, largar a ONG para de repente entrar nesse universo da terapia e dos cursos e tudo mais. Então, assim... Ó, uma sugestão, como é a primeira vez de muitos de vocês, use a pergunta qual é, como, mas não por quê. Tá? O porquê pode levar para um lugar de falta de recurso. Ah, porque eu não tenho tempo. Porque... Aí a gente cai naquelas histórias da mente. Então, o porquê como propósito, ele é o meu porquê. Mas não é isso que a gente está perguntando. Né? Então, use o como, qual é... Qual é o meu primeiro passo? Que direção eu sigo? Às vezes facilita muito, por exemplo, ao invés de você perguntar assim, eu compro uma casa ou eu compro uma bicicleta? Você está dando muitas sugestões. Pergunta assim, eu tenho que comprar casa? E aí você vai entender se é sim ou não. O teu corpo vai te dar uma resposta. Então, essa é a ideia. Só que para que a gente consiga receber esse sinal do corpo sem a interferência da mente, a gente vai sair da mente e a gente vai vir primeiro para o coração. Então, como é que vai funcionar? Você anota a tua frase, a tua pergunta, tarará, tarará, qual é o meu primeiro passo para eu seguir a minha direção? Ótimo, é por aí mesmo, perfeito. E aí, pode ser que essa resposta venha numa imagem, uma palavra, uma sensação, pode ser, enfim, pode vir de uma série de maneiras que às vezes a gente nem sabe qual, né? Mas o que vier primeiro de resposta, você pega, tá? Primeira resposta. Mas vamos lá, como é que vai ser? Eu vou guiar vocês numa prática de coerência cardíaca. Vai levar 2 minutos, gente, é super rapidinho. A gente vai levar a atenção para o coração, vai respirar de forma mais lenta e mais profunda, vai ativar um sentimento que seja gostosinho, que a gente ativa através de uma memória, de alguém que a gente ama, ou de um momento feliz na nossa vida, ou de um lugar na natureza, enfim. E a partir desse estado, a gente faz a pergunta. Quando você fizer a pergunta, a primeira resposta que vier, você anota. Já anota. Se vier, não precisa esperar eu terminar a condução. Já abre o olho, anota, escreve e principalmente escreve como você está se sentindo. Então, é a resposta que vem e como você se sente. Tudo bem? É muito importante isso, né, Ju, de ser a primeira, porque senão a gente fica muito, aí vai para a mente, né? E aí, exato. Caso o processo. Mesmo que não faça, às vezes, sentido lógico e racional aquilo que veio, mas anota e segue aquilo que veio, né? Isso, Ju. E não se preocupem, tá, pessoal? Talvez muitos de vocês seja a primeira vez que faça esse tipo de conversa com o próprio, né, sistema mais intuitivo, emocional. E às vezes, né, a resposta que você quer não vem. Isso né? é verdade. Era isso que eu queria, mas não tá vindo.
Ah, então deixa eu fazer de novo, que não deu certo. Aceita, acolhe o que vier. Eu fico com aquele boy, aí o coração fala, não, é roubada. Aí, peraí, eu acho que é da mente. Deixa eu fazer de novo. Alguém aqui se pode perguntar para quê? Olha, na verdade, assim, pode tudo, na verdade, né? Tudo. Pode tudo, mas eu acho que como passo inicial, o que e o como, qual, eles são direcionam mais, né? São formas mais assertivas para lidar mesmo. Senão, às vezes, pode entrar em julgamentos e tudo mais. Deixa eu ver. Esse para quê, ele tem alguma coisa específica, assim? Tipo, não, já passou. Tá. O ideal começa assim com alguma coisa bem simples, né? Porque é na simplicidade, pessoal, é na simplicidade que o seu coração, o seu corpo, a sua intuição vão falar com você. Porque se começa uma pergunta muito elaborada, com certeza a resposta elaborada vem da mente. Se vier uma coisa assim, pegue o primeiro passo para a direita, respire 3 vezes, siga para... Esquece, isso é a mente falando. A resposta do coração, ela vem em sensação. Ela é uma palavra, uma ideia, uma imagem, uma sensação de certeza. É mais simples, né? É mais simples, tá? Vamos nessa. Então, bora lá. Querem que tire os comentários aqui por enquanto? Como que é? Quer que tire os comentários por enquanto para o pessoal ver vocês? Tanto faz, Ju. Pode como você preferir. Você está no controle da nave aí. O que você achar melhor. Você achar melhor. Então, pessoal, o importante nesse momento é vocês poderem entrar em contato com essa pergunta. Lembra, a pergunta quanto mais simples, mais fácil a gente ter uma resposta. Tudo bem? Eu faço a respiração e você faz o... Você não quer fazer tudo? Eu acho que talvez uma voz só seja melhor. Não? Então tá. A Ju já fechou o olho, a gente aqui fazendo uma DR básica. Eu só estou aqui pensando na pergunta, meu bem. Boa. Então vamos lá. Vou praticar também. O convite é que você faça de olhos fechados, tá? Então feche seus olhos. Se você estiver sentado, sinta seus pés no chão. Sinta o apoio da cadeira, onde você está sentado. Coloque uma das suas mãos na região do seu coração. E foque sua atenção na sua respiração. Imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais profunda e lenta do que de costume. Você pode inspirar por 5 segundos, soltar o ar por 5 segundos, ou no ritmo que for confortável para você. Conforme você vai respirando, vai buscando dentro de você um sentimento regenerador, como carinho por algo ou alguém na sua vida, gratidão, amor. Que pode ser uma pessoa, um lugar, um bichinho de estimação. E espalhe esse sentimento por todo o seu corpo. Vai respirando e percebendo o bem-estar que esse sentimento gera em você. E a partir desse sentimento e desse estado mais equilibrado de bem-estar, talvez sim agora você possa perguntar para o seu coração, para você mesmo, para sua intuição. Qual o primeiro passo? Qual o melhor caminho? Ou o que você deve fazer nesse momento
para seguir em direção à sua verdadeira essência, realização, ao seu propósito de vida. E talvez uma imagem, uma palavra, uma sensação possam emergir no momento que você se sentir que veio essa resposta, confie. E você pode, no seu tempo, abrir os olhos, validando essa primeira resposta. Você pode escrever na sua folha de papel, ou talvez aqui nos comentários, o que apareceu para você. Sem julgamento, às vezes sem compreensão da cabeça. Pode ser que algo tenha aparecido. E se você quiser compartilhar com a gente aqui, como você está se sentindo agora, além da resposta, além da sensação, além da imagem ou da palavra que possam ter emergido, mas principalmente qual é a sua sensação nesse momento. Conta pra gente, Juju. Para Como é mim que foi? vem no coração, nessa região do peito, do coração, vem um quentinho, assim, sabe? Eu perguntei de uma formação que eu me inscrevi agora para fazer em junho, que me veio, que é um pouquinho fora do caminho que eu estava indo, fora e não fora, né? Eu digo não dentro do Access, mas uma outra formação. E se é isso, se eu estava no caminho certo, se isso vai me trazer mais expansão pessoal, profissional, enfim, e aí vem aquele aconchego aqui, sabe? Aquele quentinho aí. Vamos celebrar! Coisa boa, Ju. É legal isso, né? Olha só, aqui tem uma resposta, né? Para viver e ser feliz. Veio leveza, emoção e arrepio. É maravilhoso isso, né? Sabe que com o tempo a gente vai começando a entender essa linguagem do coração. Para mim, toda vez que eu faço uma resposta, se eu sinto assim restrição, principalmente na área da garganta, como se eu tivesse assim uma impossibilidade de me expressar, né? Eu falo, não vou conseguir me expressar por ali. Eu sinto que é um não. Quando eu sinto expansão interna, como se meu peito abrisse, como se eu sentisse o universo dentro do meu peito, eu falo, é por aí. É uma sensação muito física, assim, de contração ou de expansão. E eu percebo que o meu corpo usa essa linguagem comigo, né? Então, a gente vai aprendendo também essa linguagem metafórica, né? Que aparece de quando a gente se conecta com essa sabedoria maior que vem do nosso coração, do nosso corpo, enfim, né? Dessa sabedoria maior da nossa alma. Olha, tem mais coisas aqui que apareceram, deixa eu ver. Veio uma resposta aqui para a Neuza, pelo jeito, que é apenas confie. A Ká colocou leveza. Como, assim, apareceu para a pergunta de propósito o casamento. Como assim? Fica com isso, Regina. A minha sugestão para você, o meu convite é assim... pega essa informação, fica com ela um pouquinho, adormece, acorda amanhã e veja se aparece alguma outra informação que venha junto. Eu não sei se você é casada, se você não é casada, enfim. O que o casamento representa para você que ele pode tá mostrando que é um caminho de realização para você de propósito, né? A gente tem, eu sinto que muito do meu propósito de vida tá na realização que eu sinto no dia a dia da minha relação com o André. E tem, como eu falei, né? O propósito não é só o trabalho, tem pessoas que quando se casam ou quando se juntam com alguém, criam um relacionamento mais sólido, enfim, percebe, nossa, o meu propósito é criar família, né? Porque o casamento, quando eu falo o casamento especificamente, a gente pode estar pensando do fato de casar, mas eu estou expandindo que é o fato de escolher se relacionar, né? E se relacionar exige muitas coisas, desenvolvimento pessoal, compromisso, comunicação, né? É justamente pensar na parceria do nós. Crescer, né? Porque é desafiador essa história o casamento é um super desafio, mas é um baita veículo de desenvolvimento, né? Então, às vezes, vem um desejo da alma de você vivenciar
um casamento que seja consciente, de troca, de crescimento, né? Às vezes isso faz parte do nosso propósito também. Acolhe sem julgamentos. É isso aí. Olha, a Fê colocou aqui, eu vi uma imagem do Stanley Park em Vancouver, que era o meu lugar de paz. Olha que gostoso. Gente, esses sinaizinhos, essas imagens, olha, confiança, paz, maravilhoso, gente. Olha, muito gostoso de sentir, veio luz. Qual é a sua felicidade? Veio essa pergunta para você, Vinícius? Estou na dúvida aqui. Primeiro passo, olha aqui quem está aqui é minha mames. Juju, a Flávia, brinquei que está aqui é minha mãe. Mamãe! Só grita. Primeiro passo, desapego, aliviar a bagagem e um novo começo. Gente, isso é maravilhoso. Olha isso, olha, veio o primeiro passo, né, para poder ir para o novo. Maravilhoso, mames. Expansão, maravilhoso, gente. Acho que é isso, né? Juju. Gente, A gente falou pra caramba, né? Mas deu pra fazer uma praticazinha no final. o André já passou da hora do sono dele. Eu e você não, a gente se bobear. A gente tá começando. Horas. Tá só um O André já aqui. deve estar assim, né? Tipo, meu olho aqui, vocês estão rolando. Total, Ju. Muito bom. Olha só. Olha que interessante. A Carla colocou aqui. Perguntei sobre minha missão de vida e escutei onde você se sente feliz. Olha que coisa linda isso. Né? Olha que dica preciosa. E pode ser tão simples, mas é tudo, né? Essa simplicidade é tudo. Se você está infeliz, não é aí a tua missão, não é aí o teu propósito, né? Muito bom, gente. E aí vamos ver se a gente marca uma outra, ou continuando do propósito, ou o pessoal pode escrever também pra gente o que eles querem aí, um outro tema, a gente tá bem. Isso. E agora eu fiquei curiosa, eu ouvi um barulhinho aí, que eu sou cachorreira. Tem um cachorrinho aí? Gente, ela tava chorando lá fora, a gente trouxe ela pra dentro, bem na hora da respiração. Ela... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou fazer uma coisa, deixa eu tirar a câmera aqui. Esta é a Lua. A Lua faz parte do nosso propósito de vida. Lua! Ela é uma fofa. Eu vou mostrar, eu vou postar hoje, mais tarde, eu vou postar a foto de quando a gente viu ela na internet, que ela estava para adoção. O André recuperou essa foto. Gente, como é que você não pega o bebê daquele? Juro, eu vou postar, depois vocês vão ver. Muito bom. Muito bom. Beijo, coraçãozinho para vocês. Vamos marcar a próxima, né? Obrigada, viu, Ju? Marca 7h30, 8 horas a próxima para a gente não estourar Vamos marcar de manhã. Não! Aí é que tá. E vai estar eu e a Ju assim, né? Não. Deus me livre. Pijama. A gente pode fazer uma live de pijama. Boa! E eu topo. Né? Espontaneidade, vulnerabilidade. Eu topo, Ju. Super. Gente, obrigada. Olha, vou deixar salvo aqui quem quiser assistir, quem perdeu. Marli falou também que chegou agora e pegou o finalzinho. Vai estar lá. E muita gratidão, bons sonos. E... Obrigada, pessoal. Obrigada, Juju.